Oi pessoal, bem-vindos ao Shift Podcast. Eu sou Samuel Cunha e este é o podcast mais autêntico da internet. Hoje temos um tema que faz rir a algumas pessoas, mas a outras faz chorar um pouco. O tema dos limites do humor. Não vou me armar aqui em humorista, não vou dizer aquilo tudo que já foi dito, não vou fazer uma compilação daquilo que os humoristas já disseram sobre este tema, mas aquilo que eu quero é tentar dar a perspectiva cristã do humor e justamente dos limites que ele poderá ter ou não. Existem muitas vezes pessoas que fazem piadas com a religião e vou tentar dar um pouco a minha perspectiva e vou mesmo tentar ir à Bíblia mostrar algumas coisas sobre o humor. Bom, como vocês sabem, nós mantemos o nosso sistema um pouco freestyle e também sintético, ou seja, tudo aquilo que eu vou dizer aqui não é tudo aquilo que eu sei sobre o humor, é aquilo que vai sair. Vamos tentar ver o que é que vai sair daqui. Primeiro, eu gostava de dizer que eu sou um grande consumidor do humor. Consumo humor português, humor brasileiro, francês e norte-americano. E existem várias pessoas que eu acompanho já há alguns anos e que eu gosto, sinceramente, gosto de ver, tipo, quando vou no carro ou quando quero um momento assim mais de descanso, recorro a essas coisas para poder pensar em outras coisas. E devo-te dizer que eu não gosto do humor religioso, como é óbvio, não é? Eu sou pastor, eu acredito na existência de Deus, acredito na existência de Jesus Cristo, não só o personagem histórico, mas o personagem que eu acredito que neste momento me está a ver do céu. Acredito no Espírito Santo, nos anjos, na Bíblia, bom, acredito nessas coisas todas, por isso, automaticamente, se alguém fizer uma piada sobre isso, está a gozar não com uma ideia fictícia ou com uma fantasia minha, mas está a gozar com algo que para mim é muito real. Mas eu gostava de dizer uma coisa que é, da mesma forma que eu não gosto de piadas religiosas, eu também não gosto de piadas sobre o meu país, piadas sobre a minha cidade, piadas sobre o meu clube de futebol, piadas sobre a minha família. Eu acho que todos nós temos coisas que não gostamos que as pessoas façam piada. Mas aqui a questão é tentar perceber porque é que será que os cristãos ficam tão chateados quando existem piadas que são feitas sobre religião? Porque é que as pessoas ficam tão alteradas? Porque é que mexe tanto com os sentimentos? E porque é que a gente simplesmente não diz ok, pronto, é uma piada de mau gosto, é uma coisa que eu não gosto e avançamos? Eu acho que existem algumas razões, mas primeiramente eu gostava de dizer a minha experiência. De todos os humoristas que eu consumo, eu não consigo consumir um humorista que está constantemente a fazer piadas sobre religião. Como também, visto que estamos a falar sobre a minha parte pessoal, eu também não gosto de humoristas que estão sempre a fazer piadas sobre sexo, ok? Agora, se eu tenho um humorista que de vez em quando faz uma piada sobre isso, quando eu vejo que está a começar a piada, o que é que eu faço? Aquele duplo clique no canto do ecrã e avançamos para a frente. Ou então simplesmente se começa a ver que existe demasiado humor sobre a religião, então começa a dizer, não, este não é o humorista que eu quero seguir e meto isso de lado. Mas voltando à nossa pergunta, porquê que será que isto chateia tanto os cristãos? Bom, eu acho que é fácil responder a isso, não é? Porque para os cristãos existem limites no humor, ok? E os limites são determinados por aquilo que é considerado pelos cristãos de sagrado. Ou seja, tudo aquilo que é sagrado, não se faz piadas sobre isso. E existem alguns casos na Bíblia de pessoas que, porque fizeram coisas erradas, porque fizeram coisas consideradas desacralizações, foram punidas de forma sumária por Deus. Por exemplo, o caso de Nadab e Abiú, ou dois, já ia falar francês, dois sacerdotes, é o problema, sempre que eu tento falar coisas da Bíblia, bum, é o francês que vem na minha boca. Mas bom, vamos continuar. Nadab e Abiú, eles eram filhos de um sacerdote e eles sabiam exatamente como é que funcionava o templo e sabiam que não podiam levar fogo estranho para o templo, tinham que usar o fogo que existia dentro do santuário. E eles usaram fogo estranho e no momento em que eles fizeram isso foram fulminados os dois. É apenas impressionante. Não é? Dá verdadeiramente a imagem de um Deus que não gosta de brincadeiras, não gosta que toquem naquilo que é sagrado. Temos um outro caso também, o caso do Uzá. Uzá ia andar na rua calmamente e ia uma carroça de bois a levar a Arca da Aliança. E há um solavanco que faz a carroça levantar, a Arca da Aliança vai cair e Uzá toca na arca. E no momento em que ele estica a mão e toca naquela arca, automaticamente é fulminado e morre, porque estava a desacralizar a Arca da Aliança. Isto são exemplos como vemos que Deus gosta que as coisas sejam respeitadas, gosta que aquilo que é sagrado seja mantido sagrado. O problema, em relação à questão do humor, em relação aos limites do humor,
é que não existe nenhum caso na Bíblia que nos mostre que Deus não gosta que façamos piadas sobre Ele. Ou que Deus leva a peito isso, ou que Deus considera isso uma blasfémia, ou uma coisa, um grande pecado, uma coisa horrível. Isso não existe na Bíblia. Mas bom, tu podes-me dizer, claro que não existe na Bíblia, porque na Bíblia não existiam humoristas, haha. Mas será que mesmo não existindo humoristas na Bíblia, podemos dizer que não existem piadas de mau gosto feitas sobre religião? Eu acredito que existem algumas. Há uma que me está a vir agora aqui à cabeça. Por exemplo, Elias. Quando Elias está no Monte Carmelo, e os profetas de Baal começam a gritar justamente para ver se a água descia do céu e tudo, e não acontece nada. Elias, o profeta de Deus, vai gozar com estes profetas e vai dizer: se calhar ele está a dormir, ou se calhar está em viagem, gritem mais alto, hahaha. Mas nunca vi nenhum cristão ficar chateado com as piadas de Elias. E porquê? Porque o Elias está no nosso acampamento, o Elias joga na nossa equipa, por isso o Elias tem direito de fazer piadas de mau gosto sobre a religião dos outros. Agora, fazerem piadas de mau gosto sobre a nossa religião, não, isso não dá. Bom, voltando à questão do humor na Bíblia. Existem pessoas que fizeram piadas de mau gosto na Bíblia, ok? E eu não quero brincar com isso porque são piadas que até a mim me ferem, de tão agressivas que são. São piadas que foram feitas no momento em que Jesus estava entre o seu julgamento e a sua crucifixão. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. Tenho aqui o iPad com um texto que diz assim, Mateus 26, 67. Então, alguns começaram a cuspir-lhe na cara e a dar-lhe bofetadas, outros batiam-lhe. Ou seja, vemos aqui que as coisas começam a ficar um pouco descontroladas. E há um momento, no Mateus 27, versículo 31, que dizem, depois de o troçarem dele, tiraram-lhe a capa vermelha e tornaram-lhe a vestir a roupa e, por fim, levaram-no para ser crucificado. Ou seja, temos aqui eu não quis meter o texto todo, mas temos aqui uma frase que sintetiza um pouco aquilo que eles fizeram. A Bíblia, para todos, traduz como troçaram dele. Mas se nós formos ler os textos em pormenor, diz exatamente aquilo que eles fizeram. Eles basicamente começaram a bater com uma cana e gritavam, profetiza quem te bateu. És profeta, não é? Não eras tu que andavas e a dizer o que é que ia acontecer? Então, pumba, diz-me agora quem te bateu. Ser profeta agora. Quem foi? Óbvio que, para os soldados romanos, isto foi uma piada. Isto foi uma brincadeira, ok? Eles não tinham noção que estavam a bater no Filho de Deus. Claro que, se eles tivessem essa noção, não o iriam fazer, não é? É óbvio, não é? Mas como eles não tinham essa noção, fizeram piadas sobre Jesus. E isto acaba por ser bastante interessante, porque, contrariamente ao que vemos no Antigo Testamento, não existe nenhuma execução sumária. Estes soldados não foram destruídos por um raio naquele momento porque estavam a desrespeitar Jesus a fazer esta piada. Deixa-me fazer aqui uma pausa. Eu acho que isto é horrível. Estas piadas são horríveis. Eu não estou a defender os soldados. Eu acho que este tipo de piadas, ler até me magoa, porque Jesus é uma pessoa tão especial para mim que saber que houve pessoas que gozaram dessa forma, tipo, mexe com o meu coração. E eu não quero julgar os cristãos que ficam com o coração forte e tal, porque veem que existe gozo. Mas eu quero-te mostrar que, embora se calhar nós fiquemos agitados com isso, e se calhar ficamos agitados por maus sentimentos, Deus tem uma perspectiva um pouco diferente, porque não houve execução sumária para estes soldados. Mas alguém vai me dizer em casa, sim, Samuel, pois, mas isso é o Novo Testamento. Todas as execuções sumárias de desacralização que vemos na Bíblia estão no Velho Testamento. No Novo Testamento não existe mais isso. Tens a certeza do que estás a dizer? Vai ao livro dos Atos ler a história de Ananias e Safira. Aqueles dois simplesmente mentiram, ou então disseram uma meia-verdade em relação a uma venda de um terreno. E no momento em que eles foram descobertos, o apóstolo Pedro diz, vocês não mentiram aos homens, mas mentiram a Deus, ao Espírito Santo. E naquele momento eles morrem. Ou seja, a ideia de execução sumária por desacralização existe também no Novo Testamento. Mas aqui uma pequena ressalva. Qual é o contexto dessa história de Ananias e Safira? Eles tinham tido um terreno que tinham vendido, tinham guardado uma parte do dinheiro e tinham chegado à beira dos discípulos e tinham, aqui está, damos a Deus o valor total da venda da nossa propriedade. É uma simples mentira. Mas para Deus, a mentira é bem mais grave do que a pequena piadinha. Isto é interessante, não é? Porque nós achamos que uma piada sobre Deus, que horror, coisa gigante. Deus sofre muito mais com as nossas pequenas mentirinhas do que com piadas feitas por humoristas que não têm a noção de quem é Deus. Isso é importante que seja dito. Eu fiquei um bocado admirado no início deste ano, no início do ano de 2020. Foi lançado na plataforma Netflix um sketch em forma de filme que gozava com as crenças cristãs. E
parece que todo mundo ficou histérico com aquilo, como se nunca se tivesse feito piadas sobre o cristianismo, como se nunca existissem ateus a fazer piadas sobre aquilo que a gente acredita. E o mais interessante, e aquilo que me chocou mais nesta história, é que as pessoas foram ao ponto de fazer um abaixo-assinado de quase 2 milhões de assinaturas para que aquele filme fosse retirado da Netflix. Bom, a última notícia que eu li, não sei exatamente o que aconteceu, a Netflix efetivamente retirou esse vídeo da sua plataforma. Mas que raio de vitória é essa? Tiraram um sketch sobre Jesus. Grande vitória do cristianismo. Eu não acho que isso seja uma vitória do cristianismo, sinceramente. Existem coisas na internet que mereciam muito mais de serem retiradas. Eu não vejo cristãos a fazerem baixos assassinatos para tirar a pornografia da televisão ou da internet. Bom, se calhar porque existe se calhar muitos cristãos que estão metidos lá dentro, não é? E se calhar não convém estar a tirar essa pornografia. Mas baixos assassinatos para tirar, sei lá, para que os cristãos sejam mais autênticos, baixos assassinatos para que os cristãos perdoem as pessoas que lhes fazem mal, que façam verdadeiramente o que está escrito em Mateus 18. Isso não existe. Não vemos 2 milhões de pessoas a assinar isso. Agora, 2 milhões de cristãos comprometeram-se, engajaram-se completamente para tirar um sketch da internet, uma piada da internet, que eu considero que é abjeta, é blasfema, tudo aquilo que vocês queiram, mas simplesmente vocês acreditam que existem muito mais coisas blasfemas na internet, não é só os sketches que falam contra Deus, há coisas que são muito negativas, mas se calhar passam melhor aos nossos olhos do que uma pequena piada. Há uma coisa que eu gostava de vos dizer: os humoristas que fazem piadas sobre Deus, se eles fazem essas piadas, é porque eles não acreditam que Deus existe. Isto parece uma coisa muito óbvia, mas eu queria te levar nesta reflexão mesmo, ok? Falamos ao bocado dos soldados, não é? Se os soldados soubessem que Jesus era o Filho de Deus, eles não iam bater, eles não iam fazer nada daquilo, eles iam automaticamente prostrar-se por terra, porque tinham à frente deles um ser criador e divino, ok? Mas porquê é que eles faziam isso? Porquê é que eles começaram com piadas? Porquê é que eles começaram a bater e a troçar e a fazer tudo e mais alguma coisa? Porque eles não acreditavam que Jesus era Deus, ok? Quando um humorista faz uma piada sobre o cristianismo, sobre os cristãos, sobre Jesus Cristo, sobre Deus, ele quer-te atingir a ti. Sabes porquê? Porque ele sabe que é publicidade gratuita. Sabe que a tua indignação vai-te levar para as redes sociais a denunciar, e pessoas se calhar que nunca tinham ouvido falar desse humorista vão clicar para ver o que é que ele está a dizer. Percebes? E na verdade, eles já estão a fazer isso por mal, porque eles acreditam verdadeiramente que Jesus Cristo e Deus são os nossos amigos imaginários, ok? Ou seja, eles não têm consciência daquilo que estão a fazer, porque se tivessem, não estariam a fazer, ok? Por isso é que eu acredito que Deus tem um grande desconto, um desconto gigante em relação a piadas que são feitas sobre Ele. A Bíblia diz que Deus não tem em conta os tempos de ignorância, ok? E as pessoas que fazem piadas sobre Deus, obviamente estão num contexto de ignorância, ok? E tu achares que Deus te investe do poder de o defender é um pouco ridículo. É como se tu achares que sozinho podes defender a honra de um país ou a honra de uma empresa. Tu não consegues fazer sozinho. Tu não vais salvar a honra de Deus a assinar um papel ou a demonstrar o teu desagrado nas redes sociais ou a bloquear ou fazer todos esses tipos de comportamentos modernos que não têm, a meu ver, não têm nenhuma razão de ser. Agora, eu gostava de dizer uma coisa neste vídeo. Tu deves escolher as tuas batalhas, ok? E deves escolher bem as tuas batalhas, porque há coisas que verdadeiramente merecem que a gente gaste tempo, merecem que a gente lute por elas, mas eu não acredito que isso seja a primeira prioridade. Piadas na internet, sketches, há tanta injustiça aí no mundo, há tanto cristão que diz que é cristão, mas que vive uma mentira na sua vida, e não sei, estar a meter a nossa energia a resolver questões de pessoas que não têm a mesma visão, não têm a mesma visão que nós, é um bocado de perder tempo. Agora, será que o humor tem limites? Eu acho que o humor não tem limites. Da mesma forma que Deus não nos colocou nenhum limite. Deus é amor e o amor só pode existir num contexto de liberdade, ok? Há uma série, há uma parte de um filme muito interessante, que é o filme Bruce Almighty, em que este personagem que é interpretado pelo... como é que ele se chama? O Jim Carrey. É uma pessoa que te passa um momento muito mau na sua vida e ele um dia olha para o céu e diz: meu Deus, se eu estivesse no teu lugar fazia muito melhor que tu, não é?
e aparece o Morgan Freeman, que interpreta a personagem de Deus, e diz, ok, então vamos fazer uma coisa, durante uma semana tu vais ser Deus e vais mostrar efetivamente que tu podes fazer as coisas. Então o Jim Carrey vai começar a tentar resolver a vida dele, não é? De forma egoísta, algo que Deus nunca faria, não é? E vai começar a fazer coisa atrás de coisa, atrás de coisas. Bom, aquilo vai correr tão mal que a semana não terminou e ele já perdeu a sua namorada ou esposa, não me recordo, a Jennifer Aniston. E há um momento em que ele se sente investido desses poderes divinos e vira-se para ela, estica assim as mãos e diz, love me, ama-me, ama-me, porque ele acha porque é Deus que pode obrigar alguém a amar. Mas não funciona. Ela vai lhe dizer, sim, eu amei no passado, mas hoje não te amo mais. É interessante porque é um filme totalmente mundano, como algumas pessoas poderiam chamar, mas que mostra uma coisa muito interessante em relação a Deus. Deus não pode agir sem liberdade. É por isso que ele respeita até as pessoas que querem dizer que ele não existe, que querem escrever livros a dizer que ele não existe, que vão para a televisão dizer que ele não existe. E Deus respeita também aqueles que, na sua falta de conhecimento, acham que Deus é um objeto de uma piada e que acham legítimo fazer piadas. Agora, se Deus é liberdade, se Deus é amor, quem és tu para vires por cima e de meteres limites e, em vez de dares amor, dares bastante ódio? Bom, acho que já falei bastante sobre este tema. Gostava de novamente dizer, escolheres bem as tuas batalhas. Existe muita coisa que merece que a gente lute. E estes podcasts têm como objetivo tocar também esses temas que são importantes, que nós mudemos a nossa perspectiva, de forma que possamos viver um cristianismo mais autêntico. Eu não vou me cansar de dizer isso porque é o meu maior desejo, não só como pastor, mas como cristão, que nós possamos viver as coisas de Deus de uma forma autêntica. Porque eu digo-te uma coisa, o melhor testemunho que tu podes dar às pessoas de Deus é viveres verdadeiramente o cristianismo. Não é andares por aí a dizer quais são os limites de um, quais são os limites do outro. Muito obrigado por teres visto este vídeo até ao fim. Se gostaste, não deixa um grande like, partilha com os teus amigos, podes enviar para o WhatsApp, podes meter nas tuas redes sociais, mas partilha para que mais pessoas possam ouvir esta reflexão. Se não és ainda uma pessoa que se... como é que se diz em português? Que subscreveu o canal Shift PT, então é o momento de subscreveres para poderes ver todos os vídeos que vão seguir. Fiquem conectados porque vai haver mais episódios da primeira temporada do Shift Podcast e obrigado por todo o amor que nos têm dado. Se não concordaste com alguma coisa, não hesites em escrever na caixa de comentários. Se tivermos tantos comentários assim, eu posso até fazer um vídeo só a dar respostas aos comentários, ok? Por isso não hesitem, escrevam, mesmo se estão em desacordo, escrevam, metam lá, metam que não gostam. Tudo isso é bom para que nós possamos poder continuar a reflexão, podemos continuar a construir coisas uns com os outros, ok? Muito obrigado pela tua atenção e até ao próximo podcast.